Oi gente, tudo bem? Como vocês podem ver no título do vídeo, eu tive um visto negado, o visto J1 de au pair, no dia 15 do 3, mas graças a Deus no dia 31 do 3 eu tive um visto aprovado. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre essa experiência. Ah, e se você não sabe que tipo de visto eu tô falando, eu vou gravar um vídeo aqui sobre o programa de au pair, tá bom? Pra vocês ficarem sabendo um pouquinho mais sobre esse programa e sobre esse tipo de intercâmbio. Então se você quiser saber, continue assistindo. Vamos lá. No dia 15 do 3, eu fui então no consulado tirar o meu visto no consulado do Rio de Janeiro. Dia 14 do 3, eu fui no CASB aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro não, lá no Rio de Janeiro, porque eu não moro no Rio. Eu moro em Minas. Então, no dia 14 do 3, eu fui no CASB tirar foto e coletar as digitais. E no dia 15 foi minha entrevista no consulado americano aqui do Rio. Vamos lá. Eu cheguei às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã era minha entrevista, então eu cheguei lá umas 7h15. E eu fiquei lá na fila no dia 15. E aí logo depois eu entrei. Aí a moça já te direciona para onde você tem que ficar certinho e aguardando ali na fila. Aí beleza. Aí eu fui, depois a moça chamou e a gente foi para as entrevistas. E aí eu fiquei lá uns 2 minutos na fila e aí a moça, a Consul, me chamou pra fazer a entrevista. Gente, vamos lá. Ela só me deu bom dia e eu respondi bom dia em português. Aí ela perguntou em português, por que você quer ser au pair? Aí eu respondi. Aí depois ela pegou meu DS, olhou meu DS 2019 e olhou lá no computadorzinho dela. E aí ela perguntou, quem tá pagando a sua viagem? Gente, depois dessa pergunta, foi só ladeira abaixo. Deu tudo errado. Aí eu falei que eu tinha pago o meu intercâmbio. Porque, querendo ou não, a gente paga um valor pra gente. Só que não é o valor total do intercâmbio que tá escrito no seu DS. Mas a minha agente também, da STB, que é a Au Pair Care, ela me indicou a colocar que eu que tava preenchendo no meu DS, que eu que tava pagando o meu intercâmbio. E eu sei que muitas meninas preenchem assim também e dá certo e tem um visto aprovado. Mas quando ela perguntou quem tinha pago e eu falei que foi eu, ela já me perguntou em inglês, como você conseguiu pagar $10 mil nesse programa? Gente, pra eu explicar isso pra ela, eu acho que ela nem queria saber, sinceramente, como é que eu paguei. Aí eu falei que eu que tinha pago esses 10, eu falei que eu que tinha pago, ela perguntou como é que você pagou esses $10 mil. Aí eu fiquei assim, tipo, porque no nosso papel no DS 2019, vou até mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, o total do programa, $9.983. Só que esse valor, a gente não paga esse valor. Mas, tipo assim, quando você preenche, foi eu que tô pagando o meu intercâmbio, tipo assim, você tá pagando pra agência, porque a gente paga um valor pra agência, né? Eu paguei $500 pra agência, pra poder me conectar com as famílias e tudo mais. Só que ela entendeu que eu tava pagando esse valor total, só que eu não paguei esse valor total de 9 mil e poucos reais aqui, quase $10 mil, mas ela arredondou pra $10 mil. Aí ela começou a perguntar, com que você trabalha? Em inglês. Quanto você recebe? Em inglês. Aí eu fui falar, eu respondi o que ela tava me perguntando. Aí ela falou assim, eu nem lembro direito o que ela falou, só que ela falou assim, eu sinto muito, seu visto foi negado. E me entregou, eu deixei guardado que eu não vou jogar isso aqui fora. Ela me entregou essa carta aqui, ó. Essa carta é dizendo que informamos que você foi considerado inelegível para receber o visto de não imigrante. Então essa é a cartinha aqui que a gente recebe quando o nosso visto é negado. E eu recebi ela. E aí quando eu saí no dia 15, gente, que tristeza foi. Nossa, eu fiquei muito triste de ter o visto negado. É uma sensação horrível. E eu entendi que o meu visto foi negado porque eu preenchi no meu DS 160 que eu que estava pagando o meu intercâmbio. Grava essa parte porque vai ser importante para a segunda parte. E aí, beleza. Saí, fiquei muito triste, chorei demais. Voltei pro hotel, assim, chorando, não na rua, mas quando eu cheguei no hotel, a lágrima que eu tava segurando, a lágrima desceu.
E aí minha mãe tentando me consolar, e minha mãe foi até muito fofa, e ela falou bem assim: minha filha, a Gisele Bündchen, ela teve mais de 40 nãos na vida dela antes dela ter o primeiro sim. Então não desista. Aí eu fiquei assim, obrigado, realmente, né? Esse foi só o primeiro não. Mas eu não queria receber 40 nãos, né? Enfim, brincadeiras à parte. E aí eu fui e voltei, né, pro meu estado aqui, pra Minas. E eu falei assim com Deus: olha, Senhor, eu vou tentar mais uma vez esse visto. E se não for pra ser, tudo bem, eu vou ficar muito triste, porque era uma coisa que eu queria muito, mas eu entendo que a tua vontade, ela é perfeita e agradável, e vai ser tudo feito no seu tempo. E beleza. Aí, o que acontece? Dessa vez, da segunda vez que eu fui tentar, uma coisa que eu fiz diferente foi: contratei assessoria de visto. Olha, muita gente fala: não contrate assessoria, você consegue preencher. Eu digo: contrate assessoria. O cônsul pode até negar o seu visto mesmo você pagando assessoria, mas pode ser porque você respondeu alguma coisa errada, ou você não soube entender a pergunta dele, ou faltou algum documento. Mas quando eu contratei a assessoria e eu fui fazer entrevista dia 31/3, pela segunda vez, a preocupação de: será que eu preenchi alguma coisa errada? Eu não tive essa preocupação, entendeu? Então a assessoria, ela me trouxe tranquilidade em relação a: eu sei que tá preenchido certo, não vou me preocupar em relação a isso, só tenho que me preocupar em responder o que o cônsul me perguntar. Beleza. Então vamos lá. Eu contratei a assessoria de Juiz de Fora, eu vou deixar o número deles aqui, o contato. E não, eles não estão me pagando, tá? Mas é porque eu gostei muito dos serviços, foi muito bom, me atendeu bem. Então, se você é da região, nem sei se precisa ser da região para contratar eles, mas eu vou deixar aqui embaixo o contato deles, tá bom? Então vamos lá. Na segunda vez, então, eu paguei a assessoria. Eu não me arrependo de contratar assessoria, e eu não vou nem dizer que eu me arrependo de não ter contratado, porque experiência pra vida, né? Posso estar ajudando outra pessoa, vamos pensar pelo lado positivo das coisas. Então vamos lá. E aí a assessoria, eles me ajudaram sobre como eu deveria responder algumas perguntas, ser direta e objetiva. E uma coisa muito importante que foi colocado no meu novo DS-160 é que onde eu tinha colocado que eu tava pagando o programa, a assessoria aconselhou a colocar que a Host Family tá pagando o programa. Então foi isso que eles colocaram no meu DS-160. E aí a agência dos Estados Unidos mandou um modelo de carta pra minha Host Family, pra ela colocar que eles estavam, né, que eles eram meu sponsor, né, os meus responsáveis. E aí eu mandei uma mensagem pra minha Host Mom e falei assim: olha, você poderia colocar nessa carta que, tipo assim, você tá pagando tudo, que é eles que pagam, né, a passagem, as acomodações, e pedir para colocar, assim, outras despesas que tiver também. Aí a minha Host Mom foi e colocou nessa carta, de carta assim, simples, tá vendo? Modelo de carta. E aí ela mandou pelo meu e-mail. Então aqui nessa carta tá falando que, tipo, eles são os meus responsáveis e estão arcando com todos os gastos pra eu fazer esse programa. E aí, vamos lá. Aí então no dia 31, dessa vez a assessoria conseguiu marcar pro mesmo dia o CASV e consulado. Graças a Deus que eu não tive que ficar 2 dias no Rio de Janeiro pra resolver isso, porque é uma aflição. Então no dia 31/3, às 9h45, foi marcado o meu horário no CASV. Eu cheguei às 9 horas lá no CASV. 9h45 já tinha terminado de tirar foto e coletar as digitais. Eu já tava voltando pro hotel. E 11h45 da manhã tava marcada a minha entrevista no consulado. Então eu cheguei lá umas 11h20 e já entrei. Gente, o consulado tá lotado. Tinha muita gente. Do lado de fora não tinha ninguém, mas lá de dentro, sério, tinha um absurdo de gente lá. Um absurdo. Mas tudo muito organizadinho, sabe? Muita gente, mais organizada. E aí, beleza. Aí eu cheguei, eles viram que o meu visto era J1 e eu fiquei em uma outra fila separada, né? E aí, depois de uns 5 minutos sentada esperando, eles me direcionaram pela fila das entrevistas. Como era a minha segunda vez, eu já sabia como funcionava esse processo. Então eu já sabia que a gente ia para uma outra fila, ficava lá aguardando.
E assim, o visto J1, pelo que eu entendi, a gente faz entrevista muito mais rápido que o pessoal que tava lá pra tirar outro tipo de visto. Porque eu cheguei depois de muita gente e, tipo, eu saí bem antes, eu fiz a entrevista bem antes das pessoas que estavam lá já antes. Então eu fui pra fila de entrevista e aí eu olhei assim pras cabines, porque ficam umas cabines assim, você faz a entrevista em pé e, tipo assim, você escuta a entrevista de todo mundo. Gente, é uma coisa muito assim, absurda. Porque você fica escutando a entrevista dos outros e os outros vão escutar a sua também, né? Mas eu falei assim, Deus, faz eu esquecer que tem mais gente aqui nesse lugar. E aí eu olhei assim pras cabines e não encontrei a mulher da primeira entrevista, eu só dei graças a Deus. Porque aquela mulher da primeira entrevista, nossa gente, aquela mulher não perdoava uma vírgula errada, sério. Eu olhei, aí a moça que tava organizando a fila, ela me direcionou pra cabine de um rapaz que era da cabine 11. Gente, quando eu vi aquele rapaz, tipo, eu falei assim, graças a Deus, que não era aquela mulher. E aí, tinha uma menina na minha frente pra fazer o visto de au pair e tinha uma outra pessoa na frente dela. E esse outro rapaz na frente dela teve o visto negado com esse moço, com o consul. E eu só fiquei assim, não deixa, eu não quero absorver esse visto negado, né? E aí o rapaz saiu e logo foi essa menina que tava na minha frente fazendo o visto, fazendo a entrevista. Cara, e ela tinha um inglês muito impecável mesmo. Eu fiquei assim, uau. Eu entendi o que ela respondia, o que ele perguntava, mas ela respondia numa rapidez que eu fiquei assim, que nível de inglês. Top, muito bom. Aí, beleza, o visto dela foi aprovado. Nossa, que bacana, né? Próximo vai ser eu. Aí cheguei pra fazer a entrevista. Aí o consul falou, bom dia, tudo bem? Eu falei, bom dia, tudo bem, e você? Muito simpático, muito mesmo. Aí ele já perguntou em inglês, pra onde você vai? Aí ele perguntou, quantas crianças você vai cuidar? Aí eu falei, 2 crianças e falei o nome e a idade deles. Ele não me perguntou nome e idade. Eu falei, tô nem aí, vou falar a resposta inteira mesmo. Aí eu falei nome e a idade, beleza. Aí, o que mais ele perguntou? Aí ele perguntou quais serão as minhas obrigações com as crianças. Eu respondi, olha, eu vou preparar eles pra escola, vou ajudar nas atividades da escola, vou levar e buscar eles na escola, essas coisas. Aí, beleza. Aí ele perguntou, você conversa com a sua família? Tudo isso em inglês. Aí eu falei, sim, converso com eles, por WhatsApp e Skype 3 vezes na semana. Gente, resposta completa, mais objetiva. Aí ele falou, legal. Aí ele perguntou, a mesma pergunta da primeira entrevista, quem tá pagando a sua viagem? Aí eu falei assim, minha host family, tudo em inglês. Vou frisar que é em inglês isso aqui, minha host family. Aí eu falei, inclusive, eu tenho uma carta deles. Aí eu fui entregar a carta pra ele sem ele pedir. Aí ele ficou lendo a carta, ficou uns minutinhos lendo e falou assim, tá bom, muito bom, e me entregou. Beleza. Aí ele falou assim, eu já volto, espera um pouquinho. Gente, quando ele falou já volto, na minha cabeça eu só ficava assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feita a tua vontade. Gente, esse homem ficou uns 2 minutos fora. Eu fiquei 2 minutos na minha cabeça só falando isso, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque, olha, eu já tinha tido o visto negado, eu sabia como é que era. Eu ia ficar triste? Óbvio que eu ia ficar triste. Porque é um sonho que parece que tá indo por água abaixo. Mas eu sabia que a vontade de Deus, ela seria feita. E independente do resultado, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E eu tava com isso no meu coração. Então, se fosse pra ter um visto negado, olha, eu sei que Deus tem o melhor aqui pra mim. E se for meu visto aprovado, que foi, graças a Deus, eu sei que Deus tem o melhor pra mim lá também. Então, independente do resultado, tá tudo sendo feito de acordo com a vontade de Deus, sobre a direção dele. Então, independente do resultado, é o que tem que ser. Foi isso que eu fiquei pensando. Aí volta o moço. Aí ele me pergunta isso em português. Foi a única coisa que ele me perguntou em português. Aí ele falou assim, você pagou... Ele perguntou assim, qual que é a sua agência? Gente, eu não sei por que Katsu eu falei Cultural Care, sendo que minha agência é Au Pair Care. Até agora eu não tô entendendo porque que eu falei isso. Aí eu falei, desculpa, é Au Pair Care. Aí ele perguntou, você pagou algum valor pra sua agência?
Aí eu falei, olha, eu paguei $500 pra minha agência pra poder me conectar com as famílias pra poder fazer as entrevistas. Ele falou assim, então tá bom, muito legal. Aí ele foi, ficou digitando lá, 1 minuto digitando, não sei o que ele digitava. Mas ele assinou o meu DS, carimbou meu DS e me entregou meu Visa Approved, o meu visto aprovado. Gente, independente do resultado, né, eu sei que se eu tivesse tido um visto negado novamente, eu ia ficar bem triste, porque eu tinha planos, mas o meu coração, ele tava tranquilo, confiante em Deus. Então, por que eu tô gravando esse vídeo, né? Pra contar minha experiência pra vocês e saber que um visto negado não é o fim do mundo. Você tem uma segunda chance, sabe? E ora muito a Deus, conversa muito com Ele, pede uma direção, porque as coisas vão fluir, vão fluir. Esse processo, ele é um pouco desgastante, né? E ainda mais quando na reta final, assim, o visto, gente, é a reta final desse processo para você embarcar. Então, ter um visto negado é uma sensação horrível, mas não é o fim do mundo, lembre-se disso, você tem a chance de tentar outra vez. E graças a Deus eu consegui, com a graça de Deus. E uma coisa que eu quero muito dizer pra vocês é, não desistam do sonho, sabe? Deus, ele me provou para depois me aprovar. Porque quando eu tive o visto negado, em nenhum momento eu blasfemei, eu fiquei culpando Deus, eu fiquei falando assim, nossa Senhor, por que isso? Por que daquilo? Não. Eu chorei, eu falei, Deus, eu tô muito triste por ter tido um visto negado, vou ser sincera, meu coração tá arrasado. Mas eu falei, eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim, independente do resultado. E eu falei, eu vou tentar mais uma vez. E eu tentei. E graças a Deus, eu até pensei em desistir do programa, confesso, não vou mentir, mas Deus, foi Ele que me deu forças pra continuar. E é isso, eu queria contar um pouquinho dessa minha experiência pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários embaixo que eu vou tentar responder pra vocês assim que possível. Vou deixar meu Instagram aqui também, caso vocês queiram mandar uma mensagem. Talvez eu não te responda na hora, mas assim que possível eu vou tentar te responder, tá bom? Agradeço por você ter assistido até aqui. E agora aqui no canal a gente vai ter vídeos relacionados ao programa de au pair, que é esse intercâmbio, tá bom? Então vou tentar deixar vocês bem informados. Um beijo e até o próximo vídeo!